Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 182. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um projeto Iniciação, número 182. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui para participarmos aos queridos irmãos, né? Para participarmos desse trabalho, né, em conjunto, justamente esse programa semanal que nós fazemos o projeto Iniciação. Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases fundamentais nas quais nos apoiamos, né? Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do professor, do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, nós nos utilizamos quando necessário, e isso é sempre necessário, né? Dos ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações de valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era da Aquários. Sempre lembrando, sempre tendo isso em mente, né? Que o Brasil é o berço da nova civilização e tem um importante trabalho para realizar na iniciação dessa nova fase, né? No terceiro milênio, como dissemos, de uma nova civilização. A pessoa, para seguir o caminho da iniciação, necessariamente, conforme os ensinamentos dos mestres e do nosso professor Henrique José de Souza, né? A pessoa tem que... É necessário que se filie a uma escola iniciática, né? Isso é básico, né? E de nossa parte também é preferível que a pessoa assista a aulas presenciais, né? Então, agora a pessoa pode perguntar, como é que eu posso encontrar uma escola iniciática? A pessoa pode encontrar a escola iniciática que ela mais gostar, ela pode procurar, né? Mas, de nossa parte, nós convidamos que as pessoas venham fazer seu projeto de iniciação, projeto de autoconhecimento na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode perguntar, como é que eu posso fazer essa aproximação? É simples, é só entrar na internet, numa busca, né, uma ferramenta de busca, e colocar lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela vai encontrar um site da Eubiose. E, através do site, ela vai encontrar muitas informações a respeito da nossa instituição e vai também encontrar referências a respeito dos departamentos que existem em muitas cidades aqui do Brasil, em todos os estados, e também no exterior. Então, a pessoa pode ver lá existe um botãozinho, né? A pessoa clica no botão e vão perguntar para ela o nome e a cidade e o estado onde ela está. Então, ela só coloca o nome, o estado, a cidade e o estado. Imediatamente, o sistema lá vai indicar qual é o departamento mais próximo da sua cidade. Claro que vão indicar um departamento no estado em que a pessoa vive, né? No estado. Agora, então a pessoa entra lá no site de cada dos departamentos, a pessoa recebe as informações de o endereço, o telefone, site, e-mail, a pessoa pode entrar em contato e marcar o início do seu curso, né? Justamente seguindo o projeto de iniciação. Devemos dizer que o primeiro curso que começa, né, que a pessoa tem que fazer na eubiose é o grau peregrino. É o primeiro grau. Depois existem mais 4 graus. A pessoa totaliza 5 graus. Totalizando os 5 graus, ela tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ou seja, como nós falamos, ela torna-se membro da série interna. É isso? E, sendo da série interna, membro efetivo da eubiose, ela pode participar de todas as reuniões, palestras internas e externas, pode participar de todos os eventos, né, internos e externos,
tem o direito de participar das ritualísticas, que é de enorme importância, né, no processo da iniciação, e mais do que nunca, acima de tudo, ela tem a possibilidade, o direito de ler as cartas revelação do professor Henrique José de Souza, que tem nos departamentos. Na biblioteca de cada departamento tem lá as cartas de revelação, que são milhares e milhares de páginas com ensinamentos de alto significado cósmico. Né? É um ensinamento maravilhoso. São ensinamentos maravilhosos, que cada um tem à disposição para estudar. Né? Uma coisa maravilhosa. Muito bem. Aí está, então, essa indicação que nós queremos dar. Só um lembrete. Se a pessoa morar longe de uma cidade, longe de um departamento, não tiver um departamento próximo da sua cidade, ela tem a dificuldade de se locomover, então ela tem uma outra possibilidade. Ela pode fazer o curso do ensino à distância. Então, ela pode receber as aulas pela internet. Da mesma forma, ela entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição. Não é verdade? Então, aí passa a receber as aulas pela internet. Devemos dizer que essa aula, o curso peregrino, começa sempre em todos os departamentos lá em janeiro de cada ano. Já na segunda semana de janeiro, isso, na maioria dos departamentos. Tem departamentos que começam depois, mas a maioria dos departamentos começa na segunda semana de janeiro. Agora, então, evidentemente, nós estamos em novembro, ainda começando, dezembro, a pessoa vai começar seu curso em janeiro, mas ela pode também tomar informações da Eubiose através de sites da Eubiose, assistir palestras aqui conosco, e às terças-feiras também, o canal Conexão 365 tem muitas palestras importantes, outras palestras também, que é da Eubiose, e também o site que da revista Dharana. É só procurar lá na internet, Revista Dharana. Ela tem acesso à revista que é publicada de maneira virtual, né? Ela tem lá uma quantidade enorme de conhecimentos. Então, a pessoa já começa a estudar desde já até janeiro, para começar o seu curso. Então, nós desejamos uma feliz entrada na Eubiose e todos nós estaremos aqui para dar uma ampla recepção, né, amorosa e carinhosa para todos aqueles que quiserem participar da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Nós vamos agora, nós terminamos na aula passada a sequência sobre o Bhagavad Gita, né? Então agora nós vamos começar uma nova fase. Nós vamos nos debruçar sobre ensinamentos específicos do professor Henrique José de Souza. Nós vamos analisar muitos ensinamentos que são fantásticos. Viu? Vamos nos debruçar sobre os ensinamentos agora de uma sequência de aulas, né? E vamos nos dedicar a isso. Inicialmente, eu quero aqui, para quem não sabe, dar um breve relato da biografia do professor Henrique José de Souza, para a gente dar o início a esses nossos encontros. Né? O professor Henrique José de Souza nasceu em Salvador, Bahia, em 15 de setembro de 1883 e faleceu em São Paulo em 9 de setembro de 1963. Ele adiantou-se demais ao seu tempo, era muito adiantado com relação a tudo que tem na Terra, e só agora começa a ser devidamente reconhecido. É verdade? Claro que não vai ser entendido perfeitamente, né? Para entender o professor, o nosso mestre, é necessário que a pessoa evolua espiritualmente para chegar à altura dos conhecimentos que ele nos oferece. Né? Ombreio com ele, no mesmo gênero literário, né, a mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica de Adyar, na Índia, né? E o célebre cientista e teósofo espanhol, Dr. Mário Rosso de Luna. Fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, foi também mentor e patrono de lojas maçônicas e cofundador, em 1905, em Salvador, Bahia, da pioneira loja teosófica Alcione. Foi a primeira loja teosófica chamada Alcione. Então, 1905. Então, filho de rica e tradicional casa de Salvador, com a morte precoce de seu pai, um empresário teatral e exportador, né? E a seguir, do irmão mais velho, abandonou a faculdade de medicina para assumir a direção dos negócios de sustento da família. A guerra de 1914 a 18 pôs termo tanto ao comércio como às trocas culturais com a Europa. E assim, os seus tormentos de empresário a contragosto
pois teve de dissolver as empresas. O seu pai faleceu, ele tomou conta das empresas, mas ele não nasceu para ser empresário, né? Ele é um mestre, né? O campo de atividade era bem diferente, né? Então, as empresas foram fechadas, né? Então, ele dedicou-se amplamente somente ao processo de iniciação do ser humano, né? Pôde, então, aprofundar-se nos estudos de filosofias, religiões e línguas antigas comparadas, de sorte que, em 1916, vamos encontrá-lo radicado no Rio de Janeiro, ocupado com o jornalismo e palestras públicas. 1916, hein? E nas palestras públicas dentro da sua especialidade, e a testa de Samyama, uma escola de filosofia oriental. Essa Samyama foi a primeira entidade nos moldes da biose que ele fundou, já em 1916. E foi a primeira sociedade que ele fundou, então, seguindo a linha biótica, justamente chamava-se Samyama. Em 1924, funda a Dharana Sociedade Mental Espiritualista, cujo nome, em 1928, passa, em honra a Blavatsky, a Sociedade Teosófica Brasileira. Então, em 1928, a Dharana Sociedade Mental Espiritualista passa a se chamar Sociedade Teosófica Brasileira, em homenagem a Helena Petrovna Blavatsky. Então, sua produção literária, já publicada, compõe-se de 4 livros: O Tibete e a Teosofia, de 28 a 32, em parceria com o Rosso de Luna, e O Verdadeiro Caminho da Iniciação, em 1940, Ocultismo e Teosofia, de 1949, e Os Mistérios do Sexo, de 1965, e de inúmeros artigos em jornais, na revista Dharana, órgão oficial da SBE, fundada por ele em 1925 e ainda existente. É claro que ele fez esses livros, mas a sua obra mesmo fundamental para os homeopatas e para a humanidade constitui justamente nas suas revelações, que aqui na homeose chama-se Cartas Revelação, né? Para a formação dos instrutores da escola, a instrução dos discípulos, verteu do inglês e do francês parte da obra de HPB, de Helena Petrovna Blavatsky. Ele traduziu do francês e do inglês para o português. Da mesma forma que do espanhol a de Rosso de Luna, traduziu do espanhol para o português as obras do Rosso de Luna, comentando-as e utilizando-as. Ainda de Rosso de Luna, com quem manteve intensa correspondência desde 1928, até a morte do amigo em 1931, traduziu do francês a revolucionária e profética obra científica Evolution Solaire, ou melhor, Evolution Solaire, em francês, Evolution Solaire, em francês, e Séries Astroquímicas, de 1909, que adianta a possibilidade teórica de estudar a composição química do Sol e outros astros pela análise de seu aspecto de luz, hoje fato consumado. A gente trabalhou nisso, né? Justamente se traduziu esse trabalho fantástico a respeito desse estudo da espectroscopia, né? Que hoje é fundamental para o estudo do universo como um todo, né? Também de Rosso de Luna, traduziu os 28 capítulos iniciais de O Tibete e a Teosofia, completando-o com outros tantos de sua lavra, da sua autoria, né? Mas a grande obra literária de Henrique José de Souza são as suas cartas, escritas de 1924 até 1963, contendo as linhas mestras da doutrina biótica e as instruções diretivas da SBE, projetadas até 2005. Essa imensa pregação epistolar foi revista e resumida sob sua orientação na década de 1941 a 50, descartando-se as originais do período precedente. Pela desatenção de colaboradores, perdeu-se uma parte, infelizmente, mas restam ainda organizadas cronologicamente e classificadas por assunto, através de exaustivo índice remissivo das cartas, cerca de 4.000 páginas datilografadas. Ele datilografava, cada um tinha computador, né? Não tinha esse
esse processo moderno, né? Então ele datilografava as cartas. Né? Porém, por expressa ordem do mestre, esse material só virá a lume revista após 2005. O nosso mestre deixou isso, que essas obras deverão ser... Isso, evidentemente, já está se pensando nisso, claro, evidentemente, é uma designação do mestre e isso deve ser realizado. As obras, desde as cartas de revelação, devem ser postas para a apreciação pública no terceiro milênio, já agora, no início do século XXI. Né? Até lá, o nosso mestre disse que deveria permanecer reservado aos alunos dos níveis mais adiantados da escola. Então, ele deixou definido isso, né? Que até 2005 ficaria reservado somente aos alunos da obra. E a partir de 2005, então, essas cartas de revelações deveriam ser publicadas com devido cuidado para a humanidade em geral. Né? Além de literato, foi músico e poeta, sendo da sua autoria a extensa coletânea de músicas e letras que enriquece o curso da eubiose e outros eventos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Conduzido assim por tão seguras mãos, o leitor que se debruça sobre essas páginas com a mente do livre preconceito e o coração pleno de um anseio pelo autoaprimoramento, certamente dará um passo decisivo quando ele ler as obras do professor Henrique José de Souza. Isso é importantíssimo. Devemos salientar também que ele chama-se professor Henrique José de Souza, mas ele traz... mas no plano superior existe um conjunto, uma mente superior chamado JHS. JHS. Então, nosso mestre, nas cartas de revelação, ele serve de veículo para essa consciência cósmica extraordinária. Um dia nós vamos estudar com mais profundidade essa questão do termo JHS, né? E ele servia de veículo para essa consciência cósmica, JHS. Então, existe uma contraposição, JHS e Henrique José de Souza. Tanto que, quando ele escreve Cartas de Revelação, ele não escreve, ele não assina Henrique José de Souza, ele escreve JHS. Perfeito? JHS ou outros seres de uma esfera celestial, né? Anjos e seres de enorme condição espiritual que utilizavam dele como veículo, né? Então, ele escreve o nome desses seres ou então JHS. Agora, é interessante que quando ele escrevia na revista Dharana ou em publicações de jornais, ele escrevia Henrique José de Souza. Então, a gente vê a diferença, né? Entre Henrique José de Souza e JHS. O mesmo se dá com HPB. O mesmo se dá com HPB. Existe aí, veja só, a Blavatsky, né? Existe justamente a Blavatsky, Helena Petrov Blavatsky, existe o símbolo HPB. Num dos livros de HPB, isso aí os autores falam isso, num dos livros de HPB, ela falou assim, HPB falando para Helena Petrov Blavatsky. Olha só que interessante. Ela escreveu assim, Blavatsky escreveu, HPB falando para Helena Petrov Blavatsky. Então, ela queria dizer o seguinte, que Helena Blavatsky, era veículo de uma consciência superior que ela denominava HPB. A mesma coisa. Então, é assim, nós vemos que os grandes mestres são veículos da divindade, de Deus. O próprio Jesus falava isso, não? Jesus dizia o seguinte, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio, né? Então, assim funciona. Jesus dizia assim, eu e meu Pai somos um. Por exemplo, Siddhartha Gautama, né? Quem se manifestava através dele? A consciência superior, que era o Buda. O Buda, a consciência superior, se manifestava através do Siddhartha Gautama. E assim se faz. Além disso, isso é uma indicação para todos nós. Nós, no nosso processo evolutivo, no nosso desenvolvimento espiritual, através do autoconhecimento, nós devemos, por dever cósmico, ir evoluindo e nos tornarmos veículos da consciência cósmica. Esse é o nosso destino. Nós temos que nos tornar, passo a passo, para e passo, como se fala, né? Veículos da consciência cósmica. E principalmente agora, a era de Maitreya, né? A era do Avatar Maitreya. Onde Maitreya vai se manifestar? A gente pergunta isso, não?
A pessoa diz assim, a Maitreya começou a sua manifestação, como o professor nos ensinou, no ano 2005. No ano 2005 começou a manifestação do Avatara Maitreya. Então a gente pergunta assim, mas onde a Avatara Maitreya vai se manifestar? Ele vai se encarnar no corpo físico? Não, não. O Maitreya é um ser de primeiro trono. Então ele não pode se encarnar num corpo físico, que é muita energia para ser contido num corpo físico. Mas ele tem esse processo cósmico, justamente a formação de tulcos, né? Vai formando tulcos, descida da lei, que o nosso mestre chama de avatarização, ele desce esse processo avatárico, e esse processo avatárico tem que ser realizado por nós. Nós, seres humanos, devemos evoluir de tal ponto para nos tornarmos veículos do Avatara Maitreya. Essa é a nossa missão. Perfeito? Então, isso aí é muito importante, então, esse processo evolutivo que nós estamos passando, e cada um deve se tornar capaz e capacitado para se tornar veículo da divindade, assim como todos os mestres fizeram através dos séculos, de todos os tempos da existência da humanidade. Tudo bem? É uma informação muito importante que eu queria passar aqui nesse início de apresentação. Muito bem. Então, nós vamos começar agora estudando justamente essas mensagens extraordinárias do professor Richard Souza. Vamos ver o seguinte. Vamos começar? Olha lá, vamos ler. A Sociedade Brasileira de Obiose é uma entidade autônoma, com fins culturais, constituída de livres pensadores. Como escola iniciática, baseia-se na doutrina eubiótica revelada por seu fundador, o professor Henrique José de Souza. Seu objetivo imediato, SBA, como nós chamamos, né? O objetivo imediato da SBE é manter um núcleo principal de alto nível para o preparo do terreno e das sementes da era de Aquários, que, segundo velhas tradições, surgirá na América no início do século XXI, tendo o Brasil como foco irradiador. Então está, era de Aquário, é isso? A nova civilização está surgindo com fundamento básico aqui no Brasil, já no início do século XXI, terceiro milênio. Né? E o terceiro milênio, por que nós chamamos de terceiro milênio? Porque Jesus nasceu no ano zero. Começou o ano zero da nossa cronologia, é o início da vida de Jesus. Né? Então, primeiro milênio até o ano 1000. Depois, segundo milênio até o ano 2000. Terceiro milênio, agora do ano 2000 até 3000. É o terceiro milênio. Isso aí tem por isso que chama-se terceiro milênio. É um importante ponto de transformação da Terra rumo à quinta dimensão. Isso, hoje na internet está se falando muito isso. A Terra se tornando um planeta de quinta dimensão. Quinta dimensão porque nós estamos vivendo justamente o desenvolvimento da quinta raça-mãe ariana. A quinta raça está se desenvolvendo. E ela vai se desenvolvendo cada vez mais até atingir um patamar suficiente para começar uma nova civilização e vai continuar. O nosso professor diz, depois do ano 3005, vai ocorrer mais 10 mil anos de evolução da raça ariana, caminhando para o surgimento da sexta raça-mãe. A raça ariana é a quinta raça-mãe, está ligado com a quinta dimensão. Mas depois vai surgir a sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe. Inicialmente, devemos dizer, a gente pode ver pelas revelações do mestre, Helena Blavatsky dizia que a sexta raça-mãe deveria surgir nos Estados Unidos e a sétima raça-mãe na América do Sul. Blavatsky não fala do Brasil especificamente. Ela diz a sétima raça-mãe surgirá na América do Sul. Mas depois, pelos conhecimentos do professor Henrique de Souza, o surgimento da sexta raça-mãe foi transferido para o Brasil também. São detalhes que não vamos entrar aqui. No momento exato, nós vamos analisar o porquê desse acontecimento. Se deu em 1956, esse transbordo, né, do florescimento, do potencial do florescimento da sexta raça-mãe, em 1956, dos Estados Unidos para o Brasil. Nós vamos entrar em detalhes depois, mais tarde. Bom, então, o Brasil é do Brasil que haverá o início procedimento da quinta dimensão e o surgimento da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe. Segundo nos informa o professor Henrique de Souza, nos informou isso,
as sementes da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe já estão nascendo no Brasil. Existem seres que nascem já com uma consciência que é a semente para a eclosão da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe. Olha que importante. Então, justamente, o Brasil é o berço da nova civilização e das outras duas raças que vão constituir o final, justamente, desse ciclo de 7 raças-mãe, constituindo justamente as 7 raças de Brahma, né, que a gente considera. Né? Muito bem. Então, vendo assim, o seu objetivo do professor Henrique de Souza era manter um núcleo alto para o preparo terreno, como dissemos, das sementes da era de Aquário, que, segundo velhas tradições, surgirá no Brasil, tendo como foco irradiador o Brasil. Do vasto programa que vem empreendendo desde a sua fundação em 1924 foi a fundação material da obra. Houve uma fundação espiritual da obra em 1921 e houve uma fundação cíclica em 1899. Deixa eu ver. 1899, a fundação cíclica da obra. Em 1921, a fundação espiritual da obra em São Lourenço. Em 1924, houve justamente a fundação da Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. Então, do vasto programa que vem empreendendo desde a sua fundação em 1924, faz parte do combate ao analfabetismo, aos vícios e aos maus costumes sociais, ao fanatismo, à mentira, ao erro e tudo mais quanto possa entravar a evolução humana. Então, a eubiose tem esse fundamento, né? Combate ao analfabetismo. Todo departamento, na maioria, tem uma atividade de dar aulas para aquelas pessoas que não tiveram a possibilidade de se tornarem alfabetizadas. Então, existem professores, né, que dão aulas, alfabetizam as pessoas. É um dos planos de atividade da eubiose. Além disso, combate aos maus costumes sociais, ao fanatismo, à superstição, à mentira e ao erro. E tudo aquilo que impede a evolução humana. Né? A eubiose cultiva a fraternidade universal. Dedica-se ao estudo comparado das ciências, artes, filosofias e religiões de todos os povos, através das idades. Estimula o desenvolvimento do espírito de livre investigação e crítica, único caminho de transformar o homem em um ser superior, consciente de si mesmo e de seu destino. Então, basicamente, o nosso mestre deixou esse ensinamento. Eu sempre relembro, né? O nosso mestre nos ensinou o seguinte: cada um deve estudar, meditar, comparar, meditar sobre tudo que lê e aprende e tirar as suas próprias conclusões. É a diferença da eubiose e de todo o sistema de autoconhecimento diferente da religião. Né? A religião normalmente, e faz parte do seu... Não estamos criticando, estamos dando apenas o aspecto da religião, desde a antiguidade. Né? A religião sempre indica o caminho, mas aquele que segue a religião, ele tem que seguir aquele caminho específico dado pelos orientadores da religião. Na eubiose, não. O indivíduo tem que tirar as suas próprias conclusões. Significa, não é porque o professor ensinou que ela vai repetir aquilo para sempre. Não é assim. O professor não quer isso. O professor diz, não é porque... É como se ele estivesse dizendo, né? Não é porque eu ensinei que a pessoa vai ficar repetindo isso que eu falei. Não. A pessoa deve ouvir, meditar, comparar e tirar as suas próprias conclusões. Isso significa autoconhecimento. É crescimento. Essa é a verdadeira religião. Essa significa a verdadeira religião. O indivíduo tirar as suas próprias conclusões. Isso é muito importante. Né? Em 10 de agosto de 1924, um domingo, o professor Henrique de Souza funda em Niterói, Rio de Janeiro, uma sociedade civil, com o nome de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. Dharana por um motivo muito importante. Que Dharana é um nome em sânscrito, significa a perfeita concentração mental. A Dharana é justamente aquele nível, aquele estágio de evolução que nós atingimos quando desenvolvemos plenamente o nosso mental superior. O nosso mental superior, quando se desenvolve plenamente, é Dharana funcionando. E nós temos que já desenvolver Dharana. Ou seja, Dharana quer dizer a completa abstração dos pensamentos externos e internos. A perfeita concentração mental.
Então, quem exerce perfeitamente dharana, ela não é influenciada por pensamentos dos outros, nem através dos seus próprios pensamentos. Olha que importante. Seus próprios pensamentos. Vindos da onde? Da sua personalidade. Então, ela passa a meditar e tirar suas próprias conclusões através da perfeita concentração mental, que é dharana. Então, em 1924, surgiu Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. No segundo semestre de 1925, surge a revista Dharana, órgão oficial de divulgação da SBE, até hoje existente. Veja, até hoje dizendo, até um certo tempo, essa Dharana era publicada, vamos dizer assim, em revistas, né? Em revistas, assim, impressas. Né? Hoje, a grande parte da Dharana é publicada através do serviço de serviço de edição pela internet, né? Por isso que eu disse anteriormente que a pessoa pode ir na internet e procurar a revista Dharana, ela vai entrar no site onde estão acumulados, registrados, a grande parte das revistas Dharana que já foram publicadas e as revistas Dharana que estão sendo publicadas atualmente. E é um campo enorme de conhecimento. Então, aí um convite para todos. Né? Dharana é o nome de um dos passos da yoga de Patanjali. Olha, yoga de Patanjali, significando o sumo controle da mente. O termo sânscrito foi em homenagem aos adeptos orientais, os mestres que até 1923 tutelaram Henrique José de Souza. Então, esse termo, né, os adeptos orientais, até 1923, deram um suporte muito grande para o trabalho de Henrique José de Souza. Em 8 de maio de 1928, 8 de maio, né? Aliás, 8 de maio, já passou. Em 8 de maio de 1928, Dharana passou a se chamar Sociedade Teosófica Brasileira, com os mesmos objetivos, porém sob nova tônica evolutiva. Aliás, 8 de maio é o dia do Lótus Branco, né? O dia do falecimento de Helena Blavatsky. Olha, lembrando aqui, é o dia em que Helena Blavatsky faleceu, 1891. Isso? Chamaram o dia do Lótus Branco, 8 de maio. Né? Então, Dharana, a joia do Oriente ofertada ao Ocidente, prepara o desapego, a introspecção, a joia do eterno pelo amor universal, a doutrina do coração. A Sociedade Teosófica Brasileira, no seu tempo, com o ensino da teosofia, nome cujas raízes gregas anuncia a sua natureza filosófica e científica, apontava o entendimento da obra do Supremo Arquiteto do Universo, através do estudo, da crítica, né? E da inteligência, que chama-se a doutrina do olho, a crítica. Né? Todos os caminhos levam a Deus, diz o adágio, o ensinamento iniciático, né? Todos os caminhos levam a Deus, mas quem souber colocar sua inteligência ao lado do coração, alcançará a terra. Na terra, as maiores alturas, completa Henrique José de Souza, pois é da união desses dois princípios, a inteligência e o amor universal, que nasce a sabedoria. É por isso que nós temos na constituição da nossa alma, nós temos o astral e o mental. No quaternário inferior, nós temos o astral e o mental. É a nossa alma. A nossa alma, novamente, é o astral e o mental. É o psicomental. A psicologia chama o psicomental. Agora, a alma, a evolução da alma se dá pelo equilíbrio justamente do astral com o mental, no quaternário inferior. Quando esse equilíbrio acontece, o perfeito equilíbrio, a pessoa acessa imediatamente a tríade superior, cujo caminho inicial é justamente o mental superior. É isso, Dharana. Aí está, Dharana. Depois de atingir Dharana, ela atinge um outro estágio dessa tríade, né, que é justamente o estado búdico, que é justamente o estado de meditação, e depois atinge, no estado de adepto, ela atinge justamente o estado de Cristo, de consciência crística interna. Né? Crística interna, isso é muito importante. Né? E é claro que, nesse caminhar, né,
pelo equilíbrio da sua alma, passando para a tríade superior, ela vê desenvolver em si a sabedoria. A data de 8 de maio, assim como o nome Teosofia, foram em homenagem a Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Theosophical Society dos Estados Unidos, em 1875. Olha só, como dissemos, falecida em 8 de maio de 1891. Ela faleceu em 8 de maio de 1951. Ela faleceu com 59 anos, não chegou aos 60 anos. Né? Muito bem. A Helena Petrovna Blavatsky foi a discípula de adeptos da mesma confraria Mahayana, o budismo filosófico primitivo, à época ainda conservado no oeste do Tibete, isso? E norte da Índia, locais esses em que Henrique já esteve, adolescente, em 1899 a 1900. De 1899 a 1900, o professor Henrique de Souza, um adolescente, foi levado pela lei, pelos seres de hierarquia, para uma viagem histórica extraordinária para ele, justamente para a Índia, né? E lá ocorreram fatos predominantes, justamente ligados à sua formação biótica e abertura do seu caminho para o seu trabalho extraordinário no mundo, e também o surgimento de seres especiais que indicam que são condutores da humanidade durante o terceiro milênio para a realização da nova civilização. Muito bem. Adolescente, então, em 1899 a 1900 esteve na Índia, de onde, posteriormente, receberia correspondências, mensagens telepáticas de visitas de excelsos mestres, até os 40 anos de idade, quando obteve a completa iniciação e comando da obra. Na verdade, ele, no Oriente, num dos seus encontros com um dos mestres, né, isso ainda faz parte dos ensinamentos, o mestre disse que ele já estava iniciado. Ele apenas deveria cumprir esse trabalho de lei para o desenvolvimento de uma nova sociedade, de uma nova civilização. Né? E o que competia a ele justamente ia ampliando as suas possibilidades do seu corpo orgânico, da sua parte física, para dar, evidentemente, passagem para todas essas ideias superiores, e ele se tornando um veículo maravilhoso, né, do conhecimento cósmico. Né? Muito bem. A missão de Helena Petrovna Blavatsky fora de introduzir a sabedoria tradicional no Ocidente, cujos valores espirituais declinavam. Naquele tempo, no século XX, os valores espirituais estavam declinando. Foi justamente Blavatsky que trouxe esse conhecimento. Aliás, esse conhecimento, Blavatsky começou a trabalhar justamente depois que Allan Kardec veio para abrir esse espaço. A sociedade, naquele tempo, século XX, século XIX, estava se materializando muito. Isso aí não convinha para o aspecto cósmico da evolução da humanidade. Havia um aspecto de materialização do ser humano. Aí veio Allan Kardec, abriu aquela perspectiva, né? No início de 1857, né? Abriu aquela perspectiva, mostrando que, além do plano físico, existia algo hiperfísico, espíritos, entidades desencarnadas, etc. Aí surgiu justamente o espiritismo. Né? Esse foi um processo de início do desenvolvimento de uma nova estrutura para o século XX, século XIX, que culminou no século XIX com Helena Blavatsky. Né? Então, a missão de Blavatsky fora a de introduzir a sabedoria tradicional no Ocidente, cujos valores espirituais declinavam, como dissemos, né? Pois, segundo Henrique de Souza, a civilização ocidental puramente europeia entrou em colapso. Né? A civilização ocidental tinha entrado em colapso. Tanto que ele disse o seguinte: olha, estamos num fim de ciclo e na alvorada de um outro, que terá por centro da gravitação as Américas. Estamos num fim de ciclo. O fim de ciclo é inevitável. Nunca o planeta passou por um estágio tão importante como esse que estamos vivendo, que
coincide com aquelas revelações do mestre, o nosso mestre Jesus o Cristo, a respeito da separação do joio do trigo e o início de um novo ciclo evolutivo para a humanidade. E é o que nós estamos vivenciando isso. E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, seguindo esse caminho do Kardec, depois do Blavatsky, ele continuou com o trabalho de uma maneira muito importante. Tanto que ele traz esse conhecimento de Blavatsky e, de maneira sintética, ele ensina aos seus discípulos. Tanto que o professor Henrique de Souza, olha a definição que ele dá da eubiose. Ele diz assim, ele dizia o seguinte: eubiose é teosofia posta em prática. Vou repetir. Henrique de Souza dizia o seguinte: eubiose é teosofia posta em prática. Então, tudo aquilo que Blavatsky ensinou, Henrique de Souza pôs numa planificação de desenvolvimento de ordem prática. Então, a gente vê uma praticidade muito grande. E também resumida. Ele tinha uma capacidade de síntese extraordinária. Isso que constitui esse ensinamento da eubiose. Né? Tais mestres que estavam presentes nesse processo de transmissão desses conhecimentos, adeptos ou guardiães espirituais da humanidade, seres bem vivos e atentos aos momentos sociais, haviam identificado, sobretudo na Europa do último quartel do século XV, do século XIX, forças desagregadoras. Quartel significa o quê? 15 anos, né? Nos últimos 15 anos do século XXI. O último quartel do século XIX, forças desagregadoras, em geral antagonistas entre si, porém, em conluio cego para abalar os pilares da civilização, retardando assim a evolução espiritual da humanidade. Pelo exercício de uma atividade dogmática muito intensa, né? Explorando as energias do trabalho, etc., né? Da responsabilidade civil, né? E propiciando a guerra civil, a falta de discernimento e assim, né? E dando um estado de ceticismo muito grande na ciência, né? Negando a priori tudo que não fosse comprovado em laboratório. Isso, tudo, no início, no século XIX, apareceu isso. Tudo tinha que ser comprovado em laboratório. Isso aí, evidentemente, é justamente a noção básica do positivismo. Né? O positivismo, até hoje, tem essa base. Tudo tem que ser comprovado em laboratório. É claro que não se pode negar isso, né? E o laboratório é um lugar de enorme importância para o estabelecimento das bases da estrutura científica. Mas não é só isso, né? Não é só o laboratório. Existe um outro laboratório que é a nossa consciência interna, na verdade, através do que? Da intuição. A intuição realmente é algo fantástico. Aliás, nós devemos dizer que intuição é uma definição que não cabe dentro da ciência, né? Se alguém for defender uma tese numa universidade, vou dar um exemplo. Se alguém estiver defendendo uma tese, tiver os doutores lá perfilados na mesa em sua frente, e ele afirmar, intuitivamente eu cheguei à seguinte conclusão. Pronto, tem 0 nota. A nota dele é 0. E está eliminado da universidade. Não se doutora, porque intuição não é o caminho do positivismo, da ciência. Né? Agora, devemos raciocinar o seguinte: Einstein falou que a intuição era muito importante, com outras palavras. Né? Einstein falou o seguinte: muito mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Einstein não falou intuição porque não ia caber na ciência naquela época. Né? Einstein falou: mais importante do que conhecimento é a imaginação. Na verdade, o que ele queria dizer? Mais importante do que conhecimento é a intuição. Isso que Einstein queria falar. Ora, então, houve um desenvolvimento muito grande desses conflitos, né? Entre raças, entre países, etc. Então, negando a priori tudo que não fosse comprovado em laboratório, e também os nacionalismos, né? Verdadeiras religiões de Estado, à espera de seus messias caóticos. Isso foi, no século XX, foi uma coisa, né? O desenvolvimento desse fanatismo social, né?
que acabou provocando, evidentemente, as duas grandes guerras, e que não tardaram a surgir encarnados em vários agentes nocivos para a evolução da humanidade. Lutando contra um contexto extremamente adverso, Helena Petrovna Blavatsky cumpriu heroicamente sua missão, mantendo por alguns anos a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos da América, país destinado a ser, no século XX, o fiel da balança no concerto das nações. Então, naquela época, os Estados Unidos devia ser o fiel da balança no concerto nacional das nações. Houve uma mudança, como nós dissemos. Em 1956, houve a transferência da responsabilidade da Sexta Raça-Mãe, do surgimento da Sexta Raça-Mãe, para o Brasil. Então, o Brasil ficou incumbido de ser a base do surgimento da Sexta Raça-Mãe e da Sétima Raça-Mãe. Com relação a Blavatsky, não suportando, porém, os contínuos ataques das forças adversárias, fez retroceder a Sociedade Teosófica para o Oriente. Ela ia continuar o trabalho da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. A gente lê os trabalhos dela, ela morava em Nova York, né? Junto com o coronel Olcott, Henry Olcott, que era o seu parceiro de trabalho, e morava num apartamento em Nova York, numa das grandes avenidas de Nova York. Né? Eles iam fundar a Sociedade Teosófica, que seria desenvolvido lá, e a gente pode ver nos trabalhos dela que ela já dizia que ia começar as ritualísticas nos Estados Unidos. As ritualísticas pertinentes ao desenvolvimento da Sociedade Teosófica seria realizado nos Estados Unidos, mas ela não pôde cumprir isso, porque ela foi perseguida. Eu não vou contar especificamente aqui as perseguições que ela sofreu, porque não faz parte da nossa exploração, mas foi uma perseguição fantástica, extraordinária, maldosa, que chamaram ela de mentirosa, que ela inventava as coisas, né? E outras coisas tantas, né? Que incompatíveis com a grandeza espiritual de Helena Blavatsky. Pouco antes de falecer, Blavatsky, sob a inspiração dos adeptos, escreveu a Doutrina Secreta, um marco da filosofia espiritualística, em cuja introdução anuncia o seu sucessor. Eu digo, na página 60 dessa publicação que nós temos aqui no Brasil, ela escreveu o seguinte, olha o que ela escreveu na página 60. No século XX, um discípulo mais preparado e com qualidades muito mais superiores poderá ser enviado pelos mestres da sabedoria para dar provas definitivas e irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Gupta Vidya, fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas. Já nessa época, no século XX, ela já dava indicação que deveria surgir um discípulo mais adiantado do que ela, que é o mestre, né? E esse é o nosso mestre, professor Henrique de Souza, e que ele seria justamente a ponte de sustentação para a abertura dessa ciência chamada Gupta Vida para a nova civilização. Assim como a HPB, Helena Petrovna Blavatsky, fizera no século XIX, uma em preparação do século XX. Esse discípulo mais preparado, ao qual ela se referiu, semearia no século XX para a colheita no atual. Seu legado é a doutrina eubiótica, mantida pela Sociedade Brasileira de Eubiose. Olha só, importante, né? Em 1932, vamos encontrar a Sociedade Teosófica Brasileira com a sede geral estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, 1932. Na época, capital político e cultural do país, já com 4 sedes, inclusive em outros estados da União. Em 1944, a matriz transfere do Rio de Janeiro para São Lourenço, Minas Gerais, deixando no Rio como filial a sede já implantada. Segundo o professor Henrique de Souza, a transferência da matriz da então capital do país para a pequenina São Lourenço foi um avanço em sua missão e um marco cíclico que o futuro reconhecerá. Mas ele, nessas épocas posteriores, além de 44, até 48, 49, ele estava ainda no Rio de Janeiro. Ele morava lá numa rua do Rio de Janeiro, né? Se não me engano, a Rua São Sebastião. Rua São Sebastião, ele morava lá. Aliás, eu estive lá
pequenininho, eu tinha 5 anos, eu estive lá com a minha família, né? E eu passei perto onde Henrique José de Souza vivia, né? E eu fui lá, eu convivi lá com aquele estado de entendimento que eu via naquele tempo, foi uma grande alegria para mim, né? Vamos ver. No ano de 1946, foram iniciadas as obras do Templo de São Lourenço, na Praça da Vitória. Praça da Vitória, porque trata-se do nome sânscrito da teosofia, ciência dos deuses, adeptos ou homens superiores, mais tarde eubiose. Então, foram iniciadas em São Lourenço em 1946 as obras do Templo de São Lourenço, na Praça da Vitória, Vila Canaã. É claro que devemos dizer para aqueles que já são da eubiose que, na verdade, o Templo de São Lourenço devia ser erigido no Monte Sagrado, onde, em 1921, Henrique e Helena entraram em contato com a divindade para a fundação espiritual da eubiose, né? Mas, naquele tempo, a Montanha Sagrada fazia parte de uma fazenda, que, por mais incrível que pareça, a fazenda chamava-se Santa Helena. Fazer Santa Helena, não é? Que coincidência. Coincidência, não. O professor disse, não existe coincidência. Nada acontece por acaso. Mas o templo não foi fundado lá no montanha, no Monte Sagrado, porque a fazenda era uma propriedade privada e o próprio dono ele concordou a permitir que fosse erigido o templo lá, mas depois ele mudou de ideia. Então, o professor Henrique de Souza teve que trazer o templo para uma região mais plana, né? Justamente ali onde era a Praça da Vitória, Vila Canaã. Em 10 de fevereiro de 1944, aliás, esse templo foi fundado no lugar onde existia uma hospedaria ali. Existia uma hospedaria onde o professor se instalou, com a Helena, né, para ir à Montanha Sagrada, onde houve aquele encontro com a divindade para a fundação da sociedade, a fundação espiritual da eubiose, né? Então, isso aí foi importante. Aliás, a pensão chamava-se Pensão São Benedito. Pensão São Benedito. Tem fotos da época, né? Quem pesquisar nos materiais da eubiose pode encontrar fotos da Pensão São Benedito. Foi justamente a Pensão São Benedito foi derrubada e no seu lugar foi erigida o Templo de São Lourenço. Isso é uma informação muito importante. Em 10 de fevereiro de 1947, é lançada solenemente a pedra fundamental, 1947. No dia 24 de fevereiro de 1949, 24 de fevereiro de 1949, estando presente o professor Henrique de Souza e familiares, o prefeito municipal e membros da sociedade de várias partes do país, aconteceu a inauguração do majestoso edifício em estilo dórico, dedicado à paz universal, ao supremo arquiteto do universo, o Deus único de todas as religiões. A data marca também a realização da primeira Convenção Geral da Sociedade, que se repete anualmente até os dias atuais, congregando sócios e amigos do Brasil e do exterior. Até hoje, nessa data, né, ao redor, perto do 24 de fevereiro, né, é realizada a Convenção Nacional da Eubiose. Quem vier para a Eubiose vai ter a oportunidade de participar dessas reuniões, que são reuniões maravilhosas, de um encontro de muita harmonia, fraternidade, palestras, etc., ritualísticas também, né? Foi de enorme importância para a sociedade brasileira de eubiose. Com o falecimento de Henrique José de Souza, em 9 de setembro de 1963, a presidência da sociedade passou para sua esposa e cofundadora da SBE, senhora Helena Jefferson de Souza, que posteriormente transferiu ao primogênito do casal, senhor Hélio Jefferson de Souza. Este, em 1969, mudou o nome da instituição para a atual Sociedade Brasileira de Eubiose, mantendo seus princípios e objetivos.
cuidado por então pelo seu presidente, né, falecido recentemente, o venerável Hélio Jefferson de Souza. O termo eubiose é um neologismo criado de raízes gregas. O prefixo eu significa bem, bom, belo, expressões da verdade, da ética e da estética, ou seja, os princípios que regulam as coisas do espírito ou mente, da alma ao sentimento e da forma do corpo. Bios quer dizer vida, ose significa ação, atividade. Assim, eubiose aponta o esforço para uma vida justa, útil e bela. De fato, conforme o professor Henrique de Souza, eubiose é a ciência do bem, do bom e do belo. Ou então, eubiose é a ciência da integração do homem com o todo, como fator equilibrante. E mais por extenso, eubiose é a ciência da vida, e como tal, é aquela que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da natureza, e, consequentemente, com as leis universais, das quais as primeiras se derivam. Além do Templo de São Lourenço, existe um símile em Nova Chavantina, Mato Grosso, fundado em 10 de fevereiro de 1976, e outro fundado em 2 de fevereiro de 1967. Este é um templo obelisco em forma piramidal, com 22 metros de altura, situado no ponto mais elevado da ilha de Itaparica, na cidade de Veracruz, Bahia, bem de frente da capital baiana, Salvador, de modo que, à noite, iluminado, serve até de referência para quem cruza as águas da Bahia de Todos os Santos. Muito bem. Então, aqui... Muito bem. Aqui, além de sócios correspondentes em várias partes do mundo, a SBE tem atualmente departamentos e representações no Brasil, no Chile, em Portugal, na Inglaterra e nos Estados Unidos da América. Sobretudo por suas atividades culturais, é reconhecida como entidade de utilidade pública em vários estados e cidades do Brasil. Entre outras ilustres personalidades, a eubiose recebeu em São Lourenço o núncio apostólico da época, né, e que deixou honrosas palestras no livro de presença, e os ex-governadores de Minas Gerais e de São Paulo. Estiveram presentes os governadores de Minas e de São Paulo. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, esteve na matriz São Lourenço algumas vezes. Em 1972, participou de uma cerimônia no templo e proferiu palestra no anfiteatro da sede social sobre a construção de Brasília. Por esse feito, a construção da nova capital no Planalto Central Brasileiro, evento este cheio de significado, porém muito criticado por seus adversários políticos, Juscelino Kubitschek recebeu da eubiose uma comenda da Ordem do Santo Graal, cuja medalha encontra-se no Memorial JK em Brasília. Até hoje tem essa medalha lá no Memorial JK em Brasília. Entre as mais valiosas insígnias conferidas ao grande estadista. Durante a solenidade da entrega do dia 9 de setembro de 1960, no Palácio da Guanabara, Rio de Janeiro, Juscelino proferiu as seguintes palavras. Olha, 1960, quando ele recebeu aquela medalha. Né? Ele disse o seguinte: dentre as inúmeras manifestações que recebi pela construção de Brasília, nenhuma me tocou mais o coração do que esta, por partir de uma instituição que não se acha vinculada a nenhum grupo político ou religioso, nem possui nenhuma discriminação racial e por ter sido talvez aquela que melhor entendeu o meu esforço na concepção desta grande obra. Olha só o recado que Juscelino deu em agradecimento ao recebimento desta honraria. Né? Dezenas de milhares de pessoas já cursaram os graus de formação da Escola Iniciática de JHS. Muitas radicaram nas localidades de onde iam sendo abertas novas sedes, contribuindo para o progresso das cidades eleitas. E todas essas pessoas, de todos os níveis sociais e formação intelectual, distribuídas por lugares mais distantes do Brasil e do exterior, vêm trabalhando unidas a longa data, efetivamente, desde assim a chamada Fundação Espiritual da Obra, em 28 de setembro de 1921, no preparo das consciências para o modo eubiótico de vida que há de caracterizar o novo milênio. Devemos dizer, como encerramento aqui, que nós vamos ter um momento, nós falamos de Juscelino Kubitschek, nós vamos ter uma apresentação, já estou aqui programando uma apresentação especial sobre justamente a Fundação de Brasília, que tem uma enorme importância cósmica. Vou dizer,
Fundação de Brasília tem uma enorme importância cósmica, e foi Juscelino Kubitschek que teve essa honraria de ser o veículo para a instituição desse monumento cósmico no Brasil, que é Brasília. Mas nós vamos ainda, eu vou estabelecer uma data específica, ou várias datas, o assunto é muito vasto, para analisarmos justamente a questão da fundação de Brasília, tudo o que existe de relativo cosmo com esse acontecimento, o papel do Juscelino Kubitschek com relação ao Egito, né? E Brasília é reflexo do Egito no Brasil. Isso é muito importante. Brasília é reflexo do Egito no Brasil. Isso aí nós vamos realizar importantes reuniões focalizando esses aspectos de extraordinária importância. Muito bem. Fechamos aqui a nossa parte inicial. Eu vou passando a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento e abrimos a palavra para todos os nossos irmãos que queiram dar a sua opinião, fazer perguntas, dar as suas impressões a respeito do assunto. E está, irmão Carlos, a palavra é sua. Muito bom, professor. Então, o senhor colocou aqui um panorama muito interessante, né, sobre a nossa obra, sobre o nosso mestre, sobre a Helena Blavatsky, e sobre a lei, né, professor? A lei ela tem uma trajetória, né? E quando essa trajetória de alguma maneira, né, como sempre, né, a humanidade não percebe, né, a sua missão e o seu dever, aí ela muda, né? E a Blavatsky sabia que ela podia estar mudando aqui para o hemisfério sul da América, né? Para o nosso mestre Henrique José de Souza. Ela esteve por aqui também. A Blavatsky esteve aqui no Brasil, na América do Sul. Ela viajou pelo mundo inteiro, né? Ela viajou pelo mundo inteiro, né, professor? Ela viajou muito. Agora, eu devo dizer que aí nós entendemos o porquê, né? Fala assim, o Brasil é a pátria do cruzeiro. Na verdade, em todas. Eu, desde pequenininho, eu estava no primário há muitos anos, né? Fazendo o primário, e as professoras me falavam isso. O Brasil é a pátria do cruzeiro. Isso é um ensinamento que vem desde muito tempo, né? Essa ideia. E o que é o Cruzeiro do Sul? É o segundo trono. O segundo trono. Que é o segundo trono? A Mãe Divina. A Mãe Divina, na verdade? Então, isso é muito importante. E o Brasil se comporta como uma mãe, né? Tanto que no hino nacional brasileiro, a gente pensa que o Brasil tem um aspecto masculino, né? Mas no hino nacional brasileiro, a gente vê lá, dos filhos desse sol és mãe gentil. Olha o que tem no hino nacional brasileiro. Dos filhos dessa terra és mãe gentil. Então, todos que vêm, nascem ou vêm para o Brasil é a mãe gentil. É o segundo trono, a pátria, justamente a pátria do cruzeiro, né? Veja que importância cósmica que o Brasil tem. O brasileiro precisa entender isso. O brasileiro. Claro que nem todos entenderão, a grande maioria não vai entender, mas uma elite vai entender. Uma elite vai entender e vai trabalhar para a elevação do Brasil para uma posição de destaque e de importância no surgimento de uma nova civilização. Muito bom, professor. O Elias coloca o seguinte, professor. Imaginação seria imagem em ação? Pode ser dito, né? Isso aí não. Pela primeira vez que eu estou vendo pela primeira vez isso, essa ligação, né? Imaginação. É interessante. Imagem. Foi exatamente. Nós podemos dizer assim, a imagem pode ter um aspecto físico, né? A gente vê uma imagem, mas a gente pode ver imagens cósmicas, né? Através da intuição, a pessoa pode ver imagens, né? Projetadas na sua mente, imagens cósmicas, aspectos importantes, nos sonhos também, né? A gente vê imagens, né? Então, eles produzem uma ação na nossa constituição física, hiperfísica e espiritual. Então, é interessante essa sua conotação, nosso irmão Elias, né? E imaginação surge imagem, ação. Exatamente. É muito boa a conotação. O Guazelli, ele coloca, a sabedoria vem somente através do entendimento do silêncio, escola, teatro e templo, e aí surge a contemplação? Exatamente.
Aliás, eu estou preparando, viu, Gazelli? Eu estou preparando uma nova apresentação aqui, já está na lista, né? Tem muito assunto, né? Assunto que não falta, é uma coisa enorme. Sobre justamente a voz do silêncio de HPB. Na verdade, é uma obra maravilhosa. Então, a voz do silêncio. A sabedoria vem somente através do entendimento do silêncio. A gente. Qual é o entendimento? Nós silenciamos a nossa parte humana. Não é o silêncio do universo. A voz do silêncio não é o silêncio universal, não. É o nosso silêncio. Quando nós silenciamos, nós acalmamos a nossa mente. Praticamos dharana, inicialmente dharana, que é a total isenção da projeção dos pensamentos que estão fora de nós e dos pensamentos que estão dentro de nós também. Então, aí vem a intuição. A intuição realmente vem, a gente vê imagens. Aí tem, que nem o nosso irmão anterior falou, sobre a imagem, né? A gente vê imagens superiores, do mundo superiores, isso aí projetado pelos mestres. Né? Então só que é necessário o silêncio. Aí, então, vem o entendimento da escola, teatro e templo, e surge a contemplação. A contemplação surge quando o indivíduo atinge o estado crístico, né? De entendimento crístico, a contemplação. Quando o indivíduo contempla, vamos deixar bem claro, ele não contempla mais o que está fora de si, ele contempla aquilo que está dentro de si. Olha que importante. A contemplação é contemplar o que está dentro de si. Por quê? Jesus falou, nós somos deuses. A pessoa que quer conhecer Deus, conhece a si mesmo. Ponto básico. Se alguém quer conhecer Deus, pratique o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é conhecer o Deus que existe dentro de si. Jesus falou isso, vós sois Deus. Então, a pessoa ela atinge o estado de contemplação e ela encontra a resposta para tudo, porque Deus está dentro de nós. Nós somos Deus. Muito bom, professor. O Elias coloca o seguinte: poderia falar sobre as 7 leis do Cabalhon ou leis herméticas? O mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Essas leis realmente regem todo o universo? Rege todo o universo, claro. Nós vamos aí, num determinado momento, também é outro assunto para a gente analisar. Eu já estou programando isso aí, ver as leis herméticas. Nós vamos estudar as leis herméticas. E a gente pode ver que existem 7 leis herméticas superiores, aliás, repetindo, 3 leis herméticas superiores e 3 inferiores. E no meio tem uma lei hermética que é o equilíbrio, que é justamente a lei da polaridade. Olha que interessante. 3 em cima, 3 embaixo, e no meio uma 4ª lei, que é a lei da polaridade. Né? A lei da polaridade. Então, por isso que o nosso mestre ensinou, quem entende a polaridade, entende tudo. É claro que as leis herméticas, elas não funcionam uma por uma, elas funcionam ao mesmo tempo. É claro que Hermes Trismegisto, ele dividiu todo esse panorama em 7 aspectos, mas esses 7 aspectos agem de maneira única, momentaneamente, não se separam. Momentaneamente, essas leis agem ao mesmo tempo, mas agem ao mesmo tempo e, principalmente, para o ser humano, é muito importante essa do meio, que é a lei da polaridade, que faz justamente o equilíbrio entre o conhecimento superior e o conhecimento interior, que nos dá a possibilidade de nos tornarmos adeptos e seres transcendentais. E, na sequência, ele pergunta se o professor já falou sobre o Cabalhon em alguma aula. O senhor falou em outros programas, professor, sobre... Eu já falei alguma coisa, não especificamente, só falei assim, de passagem, comentando o Cabalhon, mas também é um assunto que nós vamos ver. É outro assunto importante que nós vamos ver, sabe, um dia, né, sobre o Cabalhon. Tem muito assunto, né, a ser abordado, né? E a gente vai chegar nesse ponto aí, a qualquer hora. Não dá para falar tudo ao mesmo tempo, porque o assunto é muito vasto, né? O assunto é infinito. É infinito. E é interessante que quanto mais a gente se aprofunda, mais horizontes vão se aparecer na nossa frente, né? Mas o importante é isso. O horizonte final, o básico para o entendimento da universalidade é o autoconhecimento.
o indivíduo vê tudo dentro dele mesmo. Ele passa, então, através da contemplação, a ver tudo dentro dele mesmo. E o interessante, professor, que o Cabalhon, o hermetismo, né, ele tem sua origem no Egito, né? E vai para a Grécia, né? Tem a ver com o Hermes, o mensageiro também, e também tem a ver com a Cabalá judaica, né, professor? Tem, claro. Todos esses conhecimentos, a gente vê esses conhecimentos de maneira isolada, né? Os princípios herméticos por um lado, o Caibalion por outro, a Bíblia de outro, mas, na verdade, é um conhecimento só. E esses conhecimentos vão sendo trazidos para a humanidade de forma moldada na particularidade de cada nação, de cada tempo e assim por diante, não é verdade? Porque é impossível trazer tudo ao mesmo tempo, né? A humanidade não teria condições de absorver tudo. Então, esses conhecimentos estão todos interrelacionados. Todos os conhecimentos do Egito, da Índia, e isso aí, por exemplo, do Egito passou para a Grécia, né? O Egito foi influenciado pela Grécia, né? A base do conhecimento grego vem do Egito, né? E, evidentemente, muita coisa do Oriente. A história não registra isso, né? Mas o Egito mantinha comunicação com a Índia. A história não registra isso. Mestres do Egito viajavam para a Índia e mestres da Índia viajavam para o Egito e estabeleciam comunicação. E tanto que os gregos, os estudiosos, viajavam da Grécia para o Egito, não é isso? E faziam a sua iniciação lá, vários, né? E muitos que nós não conhecemos, né? Então, é uma interação muito grande. E tudo da Grécia passou para Roma, na verdade. A gente pode ver, os templos gregos é uma cópia do Egito, e os templos romanos é uma cópia da Grécia, que é uma cópia do Egito. Então, tudo isso é uma coisa importante, né? O Egito deu essa base para o nascimento da civilização grega e, por decorrência, no nascimento da civilização da Itália, né? Então, isso é muito importante, né? E graças a todo esse conhecimento, né, egípcio, né, a Grécia também traz muito conhecimento humano através dos filósofos gregos, né, professor? Claro, O claro. berço da filosofia, né, que é a ciência dos homens, a ciência da humanidade, surge lá na Grécia Antiga, né? Exato. Tanto que nós dizemos isso aí é um conhecimento do professor Henrique de Souza, estamos falando sobre ele, né? A base do desenvolvimento da nova civilização é o Ocidente. A gente vai perguntar, o Ocidente é melhor de todos? Não. É o momento é do Ocidente. Então, tudo que está no Oriente veio para o Ocidente. Você veja, HPB trouxe tudo do Ocidente, do Oriente para o Ocidente, né? Do Tibete, da Índia, etc., né? E o professor trouxe muitas coisas do Egito para cá, né? Então, é o caminho, né? O Ocidente é o repositório de todo esse conhecimento. Então, o Ocidente tem 3 fundamentos básicos. A tradição judaica cristã, o conhecimento grego clássico e o conhecimento de Roma, romano. Que justamente um dos pontos fundamentais de Roma é o quê? O direito romano. O direito todo é baseado em Roma. O nosso direito atual, né? Modificado, adaptado, evidentemente, às nossas realidades, mas o fundamento é lá, o direito romano, a família, o conhecimento nosso de família vem de Roma, né? Estruturaram todo esse processo, porque Roma tinha essa missão de fundação de uma nova civilização. Isso já estava planejado, nosso mestre ensinou isso. No tempo do Cristo, deveria surgir uma nova civilização. Jesus não veio fundar uma religião, ele veio fundar uma nova civilização. E essa nova civilização tinha 2 aspectos básicos: os ensinamentos de Jesus Cristo e os fundamentos da religião romana, da civilização romana. Só que não deu certo. Crucificaram Jesus e Roma se degradou depois, né? Mas ficaram os resquícios, né? Os ensinamentos tanto da tradição judaico-cristã, que é a base do nosso conhecimento, o conhecimento grego clássico e a civilização romana, né? Então, é a base para o surgimento da nova civilização, cujo fundamento está aqui no mundo, está aqui em terras brasileiras, para o surgimento de uma nova civilização.
O Elias coloca, os assuntos são infinitos, né? Assim como nós, que somos infinitos, após uma noite de Brahma. Exatamente, nós somos infinitos, pois somos deuses, não é verdade? A pessoa diz assim, mas como que eu sou? A pessoa pode perguntar, mas como é que eu posso ser Deus se eu tenho um monte de defeitos, de dificuldades, de entendimento? Aí tem a explicação. Somos deuses esquecidos da nossa divindade. Né? Nós somos projeções da divindade. Nós somos deuses esquecidos. Mas, por isso que chamamos autoconhecimento, esse processo de transformação. A pessoa deve entender a si mesmo, entendendo a si mesma, ela vai entender justamente a sua natureza interna. Tanto que no templo de Delfos, em Apolo, né? O templo de Apolo, digo, de maneira diferente, o templo de Apolo em Delfos existia no frontispício. Frontispício é aquela parte do frontal do templo, né? Estava escrito assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Pronto. Tá lá. Isso não existe mais. Foi derrubado, sumiu. Mas os antigos filósofos afirmam que isso existia. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Quer dizer, conhecendo a si mesmo, a pessoa conhece tudo. A Deus, o universo. Muito bom, professor. O Guazelli coloca, existe visita à Montanha Moreb, lá em São Lourenço? O senhor já foi para a Montanha Moreb, professor? Tem visita, sim. Já fui. Aliás, eu também já fui, viu? Depois de uma particularidade minha. Quando eu estava fazendo o Grau Manu, há muitos anos aqui, eu fui pela primeira vez em São Lourenço, a primeira vez eu fui no Montanha Moreb. Quando fui para São Lourenço, eu fui na Montanha Moreb. Eu me entrei em contato com umas amigas, né? Umas amigas que eram já da série interna, e marcaram a Montanha Sagrada. E fui lá, foi uma grande honra para mim. O primeiro contato que eu tive com o São Lourenço foi na Montanha Moreb. Então. E hoje, antigamente, na época que nós fomos, era fechado. Lá as moças, as minhas irmãs, que nos levaram, que possibilitaram essa visita, eles falaram lá com a fazenda, né? E veio lá um funcionário da agência, abriu um portão, tinha uma porteira lá, ele veio abrir a porteira e nós passamos. Hoje me informam que não tem mais porteira, a passagem é livre. Já me informaram isso, que mudou muito, né? Lá na Fazenda Santa Helena, não existe mais porteira. A pessoa tem acesso à Montanha Moreb e vai exatamente no lugar onde, dia 21 de setembro, o mestre e a dona Helena tiveram esse contato com a consciência superior e houve a fundação espiritual da obra. Isso. É possível hoje acessar livremente. Bom, o Guazelli também coloca, a evolução é o destino da humanidade. É o destino, e, Guazelli, é irreversível. Irreversível. Todos chegarão lá. Todos. Eu estou dizendo, todos chegarão lá. Pode demorar mais ou menos, mas todo, que é um princípio básico do cósmico. É a lei justa e perfeita. Todos chegarão lá. Cada um dentro do seu ritmo, dentro das suas possibilidades, mas todos chegarão lá. Isso é inevitável. A nossa irmã de Juiz de Fora, Ana Cristina, curte. Desejando boa noite. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Seja bem-vindo. E aqui são os participantes que eu consegui colocar. Tem gente de São Paulo, Vinhedo, Vila Rica, Santo André, Rio de Janeiro, Campinas, Caieiras, Santos, Rio Claro, Pedro Osório, Rio Grande do Sul e Juiz de Fora. E tem a Carmen Paiva, de Uberlândia. Professor, eu vou dar os recados, depois a gente volta, tá bom? Eu devo dizer que de Santos é minha prima, Márcia. Né? Isso, a Márcia de Santos. Minha prima. Ela mandou aqui. Ó, é o primo. Boa noite, querido primo Walter. É de Santos, é Márcia. Minha querida prima Márcia. Eu já até sei. Todo sábado ela está aqui. Eu já até sei que ela é de Santos. Todo sábado ela está aqui.
Eu quero dar os recados aqui do canal Conexão 3005 e a nossa próxima roda de conversa, como toda terça-feira temos a nossa roda de conversa, e não poderia ser, né, por menos, dia 4 de novembro, terça-feira, sempre no mesmo horário, às 20h40, terá um evento online, né, da roda de conversa, com o seguinte lema: o Plano Nacional de Educação. Então, as contribuições, a organização do trabalho coletivo nos municípios brasileiros. Então, é um evento conjunto, né? Sociedade Brasileira de Eubiose, juntamente com a COGEP, transmitido aqui no canal Conexão 3005. E os convidados são, para falar sobre o tema, né, o Plano Nacional de Educação, é a professora Ângela Brito, secretária de Educação de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E também Luiz Miguel Garcia, né, ele é presidente da Unidime, que é uma universidade que fica lá aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. E o convidado é o venerável Leonardo Faria Jefferson de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, e a apresentação será pelo Fernando Lessa, coordenador da COGEP. Então, o assunto é muito interessante, é terça-feira agora, dia 4 de novembro, às 20h40. Eu também quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas, e tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pode ser via telefone, também por WhatsApp, que o número está aí, prefixo de São Lourenço é 35, número 997566874, e o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem departamentos do Espaço Shakti no departamento de Brasília, da Sociedade Brasileira de Eubiose, 2 endereços em São Paulo, departamento de Santana e departamento do Sumaré, e agora também no departamento de Juiz de Fora, Minas Gerais. E como todo sábado temos aqui o nosso projeto Iniciação. Todos os sábados, aqui no Conexão 3005, o professor Walter Teixeira de Andrade traz os seus assuntos iniciáticos para complementar o nosso conhecimento sobre a iniciação. Todo sábado, às 20h40, seus colunas Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Bom, os recados são esses. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma coisa. O Elias é de Salinas, Minas Gerais. A Eliana Teixeira, de Ribeirão Preto, São Paulo, interior de São Paulo. Bom, professor, o senhor quer fazer alguma complementação? Oi? Eu só queria fazer um comentário do Guazelli. Ele escreveu Monte Amoreb, mas não é Amoreb, é Moreb. Montanha Moreb. A gente fala Montanha Moreb, né, professor? Amoreb. Então, ele escreveu Amoreb, viu, Guazelli? Monte Amoreb. Estamos fazendo uma correção para a gente ficar direitinho no conhecimento. Montanha Amoreb, né? Guazelli, eu sempre comento sobre a Montanha Moreb, né? E Montanha Moreb é um sinalizador, né, professor, dos mundos internos, né? Claro, né? Aliás, o professor diz o seguinte, o ensinamento: todo conhecimento vem de uma montanha. Interessante, né? Sabe que eu não tinha percebido isso? Percebi isso através do professor. Eu estudava as coisas, nunca fiz essa conexão. Mas Monte Ararat, Monte Moreb, os 10 mandamentos foram obtidos no monte também. Monte Sinai, né? Monte Sinai. Tudo no monte. Muito interessante. Esse ensinamento do professor Henrique de Souza. E o Sermão da Montanha, né, professor? Sermão da Montanha também, né? Sermão da Montanha. O Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras, Monte. Impressionante. Né? Roma tem 7 colinas, né? 7 colinas, exatamente. E Lisboa também, né? 7 colinas. Também, está cheio de monte. Tem uma coisa, né? Como
como lá no Egito não tinha montes, né? Era tudo plano, nos desertos, eles fizeram as pirâmides, montes artificiais, né? Montes artificiais, As 3 grandes montanhas, né? As pirâmides. As pirâmides, né? Fantástico. O senhor quer complementar alguma coisa sobre a aula que foi apresentada hoje, professor? Não, eu já falei o que tinha que falar, depois a gente continua. No nosso próximo encontro, a gente continua. Bom, como não tem mais pergunta, professor, eu vou finalizar, tá? Eu só quero dizer que o Gilberto Catira, ele saiu porque onde ele está, lá em Vila Rica, está oscilando a energia elétrica, então deve ter... lá está oscilando, então deve ter caído a energia elétrica, por isso que ele não está aqui presente por causa disso. Ele já tinha me avisado que estava oscilando muito e, por acaso, se cair, ele não vai estar aí. Então, agora o nosso próximo encontro é sábado que vem, né, professor? Dia 8 de novembro. Exatamente, dia 8 estaremos aí. Dia 8 estaremos aí, aqui. E, não, eu vou fazer eu vou divulgar que eu não estarei, não haverá o programa, né? Dia 8, dia 15. Eu vou dizer no dia 15, né? Dia 15. Eu vou dizer que é um problema meu de saúde, que não dá para ter um tratamento de saúde. Eu vou fazer tratamento de saúde, né? Tá. E não vamos ter, mas continuamos, como sempre, aos sábados. Aos sábados. Então, lembrando... Alguém pode aparecer e não tem, vai ficar chato, né? Isso. Então... Aliás, no encontro seguinte, no sábado seguinte, eu vou falar isso, viu? No sábado seguinte, eu vou dizer, olha, no sábado seguinte não haverá o programa. Já vou avisar para todo mundo. Só para finalizar, o Elias coloca o seguinte: a Terra é realmente oca? Aí é muito conhecimento, né? Demanda de muito conhecimento, né, professor? Agora, pelo meu conhecimento, a Terra é oca no sentido hiperfísico, né? Hiperfísico, Físico ela é densa, né? Fogo, no plano físico ela é completamente densa, mas no hiperfísico ela tem um... A matéria está efervescente, né? Tudo líquido, né? Em alta temperatura, né? Tanto que os vulcões soltam aquelas coisas do interior da Terra. Agora, ela no mundo hiperfísico é outra coisa. Tem muita coisa lá no meio. Tem muita vida no centro da Terra, mas no campo hiperfísico, né? No campo hiperfísico, exatamente. É isso aí, Elias. Obrigado pela participação. Eu quero agradecer, primeiramente, o professor Walter pelo conhecimento que ele trouxe para a gente aqui hoje. Agradecer a todos que participaram e desejando a todos um bom final de sábado. Até terça-feira, dia 4 de novembro, com a roda de conversa, que vai falar que tem um tema muito interessante sobre educação, e até o nosso próximo sábado, 8 de novembro. Boa noite. Isso, boa noite a todos, um bom domingo, né? Amanhã finados, né? Que todos tenham uma boa lembrança. Amanhã finados, que todos tenham uma boa lembrança dos seus entes queridos, tá bom? E que todos estejam na luz de Deus. Com certeza. Boa noite. Boa noite a todos, meu irmão do Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos. Muita luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.